nessa reta final, que eu tenho certeza que vai ser extremamente importante. Batista, começando aí pelo fim, né? Nessa última resposta do Daniel Paulista. Pelo que a gente pôde perceber, aliás, o Carlão Giacomelli colocou no nosso grupo hoje, né? O governo do estado, né, outra vez manifestou a sua vontade de público somente no mês de novembro. Mas aí há algo contraditório que você também falou na TV hoje, porque Bragantino terá mais de 2.000 torcedores na partida no estádio lá em Bragança, né, Batista? Jogo hoje, daqui a pouco, 7h15, pela Sul-Americana, vai enfrentar o Libertad do Paraguai. E se não houver nada de diferente daquilo que imaginamos, lá em Bragança Paulista, na Abia Bichedi, vai receber um público de aproximadamente 2.100, 2.200 torcedores. É o percentual da capacidade do estádio na Abia Bichedi. Então, se Bragança Paulista pode, outras cidades também podem, há uma controvérsia muito forte nesse aspecto. E essa nota do governo do estado de São Paulo, que o Carlos Giacomelli colocou no nosso grupo, é justamente aquilo que já vinha sendo noticiado em outras oportunidades, desde quando o governador deu a entrevista e disse que só a partir do dia 1º de novembro as cidades poderiam realizar os jogos com o público. Até o momento, o que está valendo é justamente essa nota. Até vou ler rapidamente a nota. O governo de São Paulo informa que eventos que possam provocar grandes aglomerações continuam vetados em todos os 645 municípios do estado. Competições esportivas estão liberadas desde que sem acesso de torcedores. Desde a segunda quinzena de agosto, o estado vem organizando eventos modelo em diversos setores para obter informações e dados científicos que permitam o retorno gradual e seguro do público. Portanto, o estado não permitiu a realização deste jogo em Bragança Paulista com público. Mas vai ter público. E aí? Durma-se com um barulho desse. Virou uma confusão imensa, um rolo terrível esse negócio. E logo mais, daqui a pouco, né, vamos acompanhar o que é que vai acontecer lá em Bragança Paulista. O Bragantino não colocou ingressos à venda. O que ele fez foi um convite ao sócio torcedor, privilegiando, portanto, apenas, então, somente o sócio torcedor, que vai comparecer de forma espalhada. Eu, por exemplo, acho que não tem nenhum problema. Estádio de futebol é um local amplo. Dá perfeitamente lá para colocar o pessoal tudo espalhado lá, né? Para evitar aglomerações. Então, se o teatro pode, se o cinema pode, se no restaurante pode, se em várias outras atividades está podendo, por que é que não pode no estádio de futebol? Ou então não pode nada, ou então pode tudo. É evidente que tem que ter a preocupação. O vírus é letal, mas a vacinação avança bastante, de maneira bastante significativa. Os casos caíram muito, inclusive de mortes, e isso nos dá uma esperança muito grande. Então é uma questão de tempo, né? O problema é que o tempo vai passando, porque novembro já é o último mês de realização da Série B Abezona. Os times estão pagando para jogar. Com público já era difícil. Sem público fica pior ainda. Então é uma questão aí de pensar nesse aspecto também, porque há uma dificuldade imensa para a conta fechar, a conta não fecha de jeito nenhum, e o público dava uma ajudada, né? Aquela arrecadação lá na bilheteria servia para dar uma ajudada aí, inclusive no pagamento das contas do próprio jogo, porque cada jogo tem uma despesa imensa aí, em média mais ou menos R$60 mil por jogo, porque tem que pagar bilheteiro, tem que pagar a arbitragem, tem que pagar o pessoal que comparece lá para fazer segurança, enfim, todo o aparato para a realização de um jogo. Há um contingente muito grande de pessoas, e o custo desse contingente é um custo elevado, muito elevado, cerca de 60, 50, entre 50 e 60 mil reais. É muito variável
mas em média aí entre 50 e 60 mil. Então é prejuízo. Vamos aqui à análise. Gleger Zorzinho, começo com você. Você que esteve na transmissão do jogo de ontem e viu a vitória do Guarani, placar de 2-0. Achou o que do jogo, Gleger? Aí, Glegão, como é que você tá? Firmeza? Só pra falar que eu tô passando aqui pra dizer que tô ouvindo você aí na Rádio Bandeirantes, irmão. Tá top demais, tá ligado? Salve aí, fica com Deus aí, vocês aí. Forte abraço aí do seu parceiro aqui, ó, Mano Brown. Valeu, Mano Brown. Um abraço pra você, Mano Brown, Batista. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, eu gostei muito do jogo do Guarani ontem, né? Gostei do posicionamento, gostei da estratégia do Daniel Paulista, a intensidade do primeiro tempo, e eu dizia isso antes, no comentário inicial da partida, eu dizia, olha, se fosse o Daniel, adiantaria as linhas, botava pressão nesse time do Remo, não deixava jogar, e foi exatamente o que ele fez, né? Adiantou na grande parte do primeiro tempo, o Guarani com linha alta, né? Neutralizando a saída de bola, encurralando o adversário no seu campo de defesa, e a estratégia deu muito certo. A gente percebia os laterais muito agudos em cima, jogando a todo momento, né? Dificultando demais a marcação, dificultando demais as diagonais do miolo de defesa da equipe do Remo. Então eu gostei. Eu acho que o segundo tempo, né? Nós até dizíamos na transmissão, o Guarani diminuiu a intensidade, o jogo deu uma esfriada, mas isso é absolutamente normal, né? Você tá 2-0 e aí você faz a manutenção, mas o que nós temos que realmente dizer é que o Guarani em momento algum desorganizou, em momento algum passou algum perrengue dentro do jogo, sempre muito organizado, sempre com as linhas muito próximas, e para mim a estratégia de jogo foi sensacional. Foi o que realmente fez a diferença. Ontem eu posso dizer que o Daniel Paulista deu um baile tático no Felipe Conceição, que é também um treinador de muita experiência, que é um treinador também estrategista, que é um treinador que estuda muito a equipe adversária. Mas o Daniel conseguiu surpreender e, jogando dentro de casa, fez o que tem que ser feito. O Guarani precisava dos 3 pontos, conquistou a vitória, né? Andou ainda mais na tabela, e é assim que tem que fazer, principalmente jogando no brinco de ouro. Então, Batistão, olha, claro, com alguns destaques, né? Júlio César jogou muita bola. O Bruno Sávio, mesmo não apresentando um futebol de encher os olhos, mas foi lá e deixou a sua marca. Fez um gol, mais um gol de cabeça do Bruno Sávio. Os 2 laterais, para mim, muito bem no jogo. Lado esquerdo, o Bidu. Lado direito, o Ludic. E olha, para mim, o Ludic assume de vez a titularidade, hein? Assume de vez. Tá aí o Diogo Matheus se recuperando. Tem aquele menino que foi contratado, né, Marquinhos? Como é que é o nome do jogador? Agora me foge o nome do... Samuel Santos. Samuel Santos, mas esse é o momento do Ludic. Tá muito bem, né? Tá evoluindo tecnicamente, tá crescendo junto com o time, e a amostra tá aí, ó, né? O jogo de ontem, sem dúvida nenhuma. Os 2 volantes também numa posição um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, né? O Bruno Silva e o Rodrigo Andrade muito próximos, o Rodrigo Andrade saindo muito pouco, para dar essa liberdade aos laterais. E a defesa também, né? Os 2 zagueiros foram bem na partida. Olha, ontem, Batista, foram poucas as vezes que eu dei o conceito bom no gabarito para a grande maioria, para 80% do time. E ontem, eu analisando aqui, vendo as minhas anotações, 85% da equipe do Guarani ontem tomou um conceito bom da minha parte, né? O próprio Todinho, que não fez um bom jogo contra a Ponte Preta, ontem demonstrou uma evolução, participando, né? Teve aquele gol anulado numa belíssima jogada do Júlio César. O Regis também vem crescendo. Então o Guarani é um time em evolução, e eu gostei muito da partida de ontem. E agora a expectativa é de que o Guarani possa ir a Curitiba e encarar de igual para igual. Tem time para encarar, tem time para ir lá e surpreender, eu não tenho dúvida disso. Basta a gente agora analisar e ver qual será a estratégia do Daniel Paulista para jogar fora de casa e para enfrentar o líder da competição. E o Marcos Ortiz está ouvindo a nossa programação. Alô, Ortiz, um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência. Marcos Ortiz, bugrino da pele até o osso, ele está dizendo aqui, ó. Todo gol do Guarani é golaço. Tá certo, velho. A discussão aqui era se foi golaço ou não do Júlio César. Ele acabou com a discussão. Todo gol do Guarani é golaço. Pronto. Não interessa se foi golaço ou se não foi. Se foi gol do Guarani, ele tá dizendo que é golaço.
E para você, CH, jogo de ontem, Guarani fez a lição de casa, isso é fundamental, é importante, mas acabou não entrando no G4. Entrou um pouquinho, ficou lá e depois saiu, está na 5ª colocação em CH. A vitória, ela é sempre muito positiva, porque ainda traz mais confiança ainda para o time, né? Era necessário. Depois do futebol pobre que foi apresentado pelos dois times no derby, o futebol do primeiro tempo do Guarani, depois do gol, agradou bastante. Fez 2, poderia ter tranquilamente valido aí o terceiro tento aí, uma jogada muito bonita do Júlio César. Mas, segundo tempo, o time administrou a partida, o resultado, não correu riscos. E eu estou gostando do amadurecimento do time. O time está conseguindo, sem a bola, marcar direitinho, com a bola, não ter pressa, errar poucos passes. Eu acho que a entrada do Todinho ontem justificou a escalação dele no derby. Eu acho que ele deva estar treinando bem. Ele é um jogador interessante. E ontem ele também, além de movimentação legal e movimentar no lugar certo, da maneira certa, eu acho que o futebol do Regis também cresceu pela entrada dele também. A movimentação do Todinho é diferente do Lucão. Ele tem mais leitura de jogo. Eu também gostei do meio campo do Guarani, principalmente do Bruno Silva. O Regis subiu de produção, está melhorando pouco a pouco, porque ele depende muito da condição física, que ainda não é 100%, os laterais jogaram bem, defesa firme, sem errar, jogando sério, não é? O Thales fez uma partida muito boa, Júlio César se destacou, mas assim, né? O Guarani precisa de regularidade, Batista. Ele não pode mais oscilar no campeonato. Agora é a hora de mostrar a que veio o Guarani no campeonato, se quiser subir. A campanha é boa, o trabalho é bom, o trabalho tem um conceito, você enxerga o trabalho do treinador, é uma equipe organizada, mas para subir o time precisa ser um pouco mais guerreiro, um pouco mais com mais apetite. Joga um futebol organizado, não é nenhuma Brastemp. Aliás, não tem nenhum grande time nessa divisão, mas tem times competentes. O adversário do Guarani, por exemplo, sábado, é um time competente e bem dirigido, como é o Goiás, como é o Vasco, como é o Cruzeiro, como é o Avaí. Mas são times que realmente estão, como é o Botafogo, são times aí que apresentam uma organização e um futebol que eles não deixam dúvida, eles querem subir. Então o Guarani, pelo menos para mim, precisa mostrar um pouco mais. Jogou bem ontem, mereceu o resultado, não tomou gol de novo e tem um grande aspecto, dito até pelo Júlio Nascimento hoje na hora do almoço, quero dizer que eu concordo. Além da vitória, da pontuação, tem um aspecto que poucas vezes aconteceu com o Guarani. O Guarani vai sábado para a 4ª partida, se eu não estou enganado, 4ª ou 3ª, com a mesma escalação. Isso antes de 3 rodadas atrás não aconteceu em nenhum momento. E isso faz muita diferença. Então o jogo de sábado vai ser... Terceira, né? Isso. Sábado vai ser um grande teste para o Guarani. Jogo fora de casa, contra o Coritiba, que está bem na competição. E é a hora do Guarani colocar as mangas de fora e se impor e mostrar que tem realmente qualidade. E eu acho que tem, para realmente subir, ganhar na casa do adversário e aí realmente levantar voo rumo à primeira divisão. Ainda é muito difícil, é muito cedo, não dá para projetar muita coisa, mas o Guarani está começando a dar mostras que pode chegar e chegar com muita força. Com sede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Concede.
soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Compareça lá no escritório para tomar um cafezinho, conversar a respeito, para entender o funcionamento do serviço. E aí depois você vai decidir se faz ou não a contratação. Concede agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Olha, o campeonato vai se afunilando e aí ele vai sendo dividido em blocos. Então tem o bloco dianteiro e tem 3 times aqui que já estão mais ou menos embicando para matar 3 vagas. Apesar de que o Goiás perdeu agora na última rodada, mas o Coritiba 48, o Goiás 45. E é bom ficar de olho aqui nesse Botafogo, hein? Botafogo tem 44, mas é o melhor time do segundo turno. Ganhou 100% dos pontos, 5 jogos, 5 vitórias. Então ele está numa crescente na competição. Claro que ele não vai continuar assim até o fim, mas preocupa demais aqui a questão do Botafogo, porque aí 3 vagas já vão se encaminhando e ficando uma só, que poderá ser trocada pelo próprio CRB, que hoje ocupa a 4ª colocação, 44. O Guarani tem 41, o Avaí, é bom ficar de olho também nesse Avaí, com 40 pontos. Os demais, do Sampaio Correia para baixo, Sampaio Correia é 7º colocado, tem 36. Dificilmente vai acontecer alguma coisa que não a manutenção na divisão. O futebol não tem, assim, esse negócio de previsão, com certeza não existe, mas tudo pode acontecer. Veja a questão do Náutico. Largou bem no campeonato e depois despencou de ponta cabeça, hoje é o 8º colocado. Então ele não teve fôlego para se manter lá em cima no topo. Ele chegou, ficou 14 rodadas como líder absoluto, e aí perdeu alguns jogadores, contusão, lesão, também teve jogador que saiu, enfim. Ele não conseguiu se manter, demitiu o treinador, trocou pelo Chamusca. Hélio dos Anjos foi quem fez a campanha espetacular, e o Chamusca não aguentou a pressão, saiu também. Então o Náutico dificilmente vai conseguir recuperar o fôlego dentro do campeonato. Fará uma competição de manutenção. Então, só 4 times: CRB, Guarani e Avaí. 4 times mais o Botafogo. Estou colocando um asterisco no Botafogo pela campanha. Você pega os 10 últimos jogos do Botafogo, ele perdeu um. Perdeu um para o Operário e empatou outro. Então ele perdeu um, empatou outro, e os demais ele ganhou todos. Então são 4 times, né? Incluindo aqui o Botafogo, tem 44 igual o CRB, mas tem esse asterisco aí no Botafogo pela campanha que ele está fazendo nos 10 últimos jogos e mais notadamente no segundo turno, com 5 vitórias em 5 jogos. Então 4 times, Botafogo, CRB, Guarani e Avaí, vão lutar aí por 2 vagas, já que 2 estão se encaminhando, o caso de Coritiba e também do Goiás. Bom, deixa eu dar uma lida aqui rapidamente nos ouvintes bugrinos que estão participando aqui pelo nosso WhatsApp, 971021493, 971021493. Vamos ter também daqui a pouco o Fala Galera, com os áudios que o pessoal está mandando. Mande aí um áudio, uns 30, 40 segundinhos, para dar tempo de mais participantes, tá bom?
Mas o Júlio Gama está dizendo aqui, boa tarde. Pergunte ao Marquinho a situação do Eduardo Persson, ele está treinando? Quando estiver ok, daria uma bela dupla com o Bruno Silva, com uma bela dupla com o Bruno Silva, diz aqui Júlio Gama do Jardim Leonor. E aí, Marquinhos? Respondendo para o Júlio, um abraço, viu, Júlio? Obrigado pelo carinho com a reportagem da Bandeirantes. Eduardo Persson ainda está se recuperando daquele desgaste muscular quando da sua volta após a cirurgia e não tem uma data ainda para retornar, ficar à disposição do treinador. O Alair está dizendo o Batista continua falando o circo Bostock. KKKKK. É Vostok. Bom, mas acontece que eu falo em castelhano, entendeu? Não? Eu falo em espanhol. É por isso que eu falo Bostock. Diz aqui o Fernando, golaço foi o gol do Todinho, pena que foi anulado. Fernando, verdade, foi um golaço realmente. Eu, sinceramente, esse negócio de VAR aí, velho, sabe, não entra na minha cabeça, porque impedimento de um pedaço da chuteira não pode ser impedimento. Isso aí é posicionamento de câmera. Se você colocar a câmera, porque o computador é burro, ele fala, ele mostra por aquilo que ele é alimentado. Então, se a câmera estivesse 1 metro à esquerda, o Todinho não estaria impedido. Entretanto, a câmera 1 metro à direita, o Todinho está impedido. Então, é ângulo de câmera. Então, tinha que ter um critério para analisar esse negócio, porque não é possível. Você está uma perna, meio corpo, um tronco impedido, agora um bico de chuteira impedido. Ah, mas eu vou te contar, hein? Adriano diz aqui, boa tarde, não sei o que é pior, ver Tony, Índio e Renanzinho no segundo tempo ou Gleger falar que o Persson tem que jogar no lugar do Rodrigo Andrade. Eu não falei que o Persson tem que jogar no lugar do Rodrigo Andrade. Em momento algum eu disse isso. Mas ele ouviu você falando. Não sei quando. Até porque o Persson nem em condições de jogo está. Eu disse que eu não concordo com a escalação do Tony. Aliás, eu tô com ele nessa. Né? Tony não dá mais. O torcedor já não aguenta. Não é só eu, não. O torcedor do Guarani não aguenta mais o Tony. E ontem, não sei se você se lembra, Batista, naquela bola que ele perde, aí tem aquela falta na entrada da grande área. O Guarani correu sérios riscos de tomar o gol. E aí você disse, com muita propriedade, olha, saldo de gol é importante. E o Guarani não pode vacilar para ficar tomando gol. Tudo bem, ganhar o jogo é o mais importante. Mas do jeito que estava, com o jogo nas mãos, e aí entra o Tony, 2 oportunidades, ele deu 2 entregadas. E que me desculpe o ouvinte aí, mas eu nem me lembro quando eu citei o Persson. Então eu não falei do Persson, até porque ele não tem condições de jogo ainda. O Tony realmente não é de agora, né? Ele vem entrando mal aí em todas as partidas. É inacreditável o que aconteceu com o Tony. E esse lance aí, se não fosse o Bruno Silva cometeu a falta, o Bruno Silva estava ligado, ele estava policiando a ação do Tony, e essa foi a salvação, porque senão o rapaz do Remo ia sair na cara do Rafael Martins. E se acontece um gol ali, é melhor você, o que eu disse é que é melhor você, a vitória é vitória importante em qualquer situação, mas é melhor vencer por 2-0 do que vencer por 2-1. Veja a questão aqui, ó. Se o Guarani tivesse o mesmo número de pontos que o CRB, hoje a diferença são 3 pontos, o Guarani tem saldo 9 e o CRB tem saldo 8. Então, no caso de mesmo número de pontos, vai para o saldo de gols. No caso de mesmo número de vitórias, né? Então, o critério de desempate é, primeiro, número de pontos. Segundo, vitórias. Terceiro, saldo. Então, no caso aqui, a vitória é igual, né? O Guarani tem o mesmo número de vitórias. Aliás, o CRB tem uma a mais.
CRB tem 12 e o Guarani tem 11. Então aqui não daria certo, porque o CRB ficaria, portanto, com a vaga no número de vitórias. Mas lá na frente, o saldo de gols pode ser importante, muito importante na definição de um campeonato equilibrado como esse. Então, tomar um gol, o jogo estava se encaminhando pelo final e ele fez uma besteira imensa, falta terrível de recurso para o Tony. Benê diz aqui, Alanzinho sim, Renanzinho não pode. Não, Renanzinho não. Então, Alanzinho sim, que é o Alan Vitor, né? Renanzinho não. Pode emprestar para adquirir experiência, diz aqui o Benê. O Guilherme, depois da entrada de Rafael, a média de gols do Guarani caiu muito. Rafael trouxe técnica e segurança. Mas o Gleger prefere focar em algo que todos os goleiros fazem. Não entendi. Mas o Gleger prefere focar em algo que todos os goleiros fazem. Eu acho que ele está falando, Batista, que hoje, aliás ontem, depois da transmissão, hoje nos programas também, eu critiquei muito a atitude do Rafael Martins. Mas não a atitude de fazer cera. Porque eu fui goleiro e eu fazia muita cera também. Aí o CH, o Marquinhos, que sempre trabalharam ali nas vezes em que eu jogava. Mas, pô, tem que... O jeito que ele tá fazendo é que não dá mais, né? O torcedor tá se irritando. Até a gente fica irritado aqui. Né? O jeito de... Pô, cera tem um milhão de jeitos de fazer cera. Mas ele escolheu um jeito e tem feito a todos os jogos a mesma coisa. Então ele cai, sem ter contato nenhum, cai no chão, faz cara de choro. Parece que ele tá em depressão. Sabe aquela depressão que o cara tá quase se matando, se jogando de cima de uma ponte? É essa a impressão que eu tenho olhando o Rafael Martins. Pô, o cara é goleiro do Guarani Futebol Clube, meu. O cara é goleiro de time grande. Agora, não dá pra aceitar. Se fosse eu, treinador de goleiro, ô, amigão, vem cá. Pô, cara, tem que parar com isso aí que não tá pegando legal, né? Não dá, pô. Tenta fazer cera. Vai pegar a bola atrás do gol em passos lentos, né? Tenta conversar com o seu zagueiro. Aí esse é um jeito de você fazer cera, sem que ele irrite o torcedor, né? E outro detalhe, hein? Os árbitros, um passa pro outro. Ó, esse goleiro do Guarani aí, eu vou te falar uma coisa, hein? Então tem que ficar muito atento, tá? Eu acho que foi isso aí que o torcedor estava dizendo, que o nosso ouvinte estava falando, mas não é um jeito só. Eu não. Aliás, não sou só eu, não. CH, estávamos juntos ontem na transmissão, ele concordou 100% comigo. Não dá. É muito. Fica feio. Fica feio o jeito que o seu Rafael Martins faz durante os jogos. O único goleiro que não fazia cera. O único goleiro que não fazia cera foi o Abelha. A Abelha não fazia cera. A Abelha jogou em grandes clubes, né? Ferroviária. Transmiti jogos lá do Abelha na Ferroviária. Trabalhei lá na Rádio e TV Morada do Sol de Araraquara em 1983. Jogou no Flamengo, São Paulo, grandes times do futebol do Brasil. A Abelha não fazia cera. O único goleiro que não fazia cera, o Abelha. E aqui o Alex fala para o Gleger que o Rafael Martins é mais goleiro que o Mesquita. Diz aqui o Alex, o pessoal tá pegando no seu pé, hein, ô Gleger? Pra mim, os dois estão no mesmo nível. Mesmo nível, tecnicamente falando. Mas o Rafael Martins tá no melhor momento. E eu não tô aqui dizendo que ele tá mal, não. Muito pelo contrário. Acho que ele tem feito bons jogos, inclusive no derby. Você se lembra, Batista? Eu votei no Rafael Martins como melhor em campo ou não. Então, não tô aqui pegando no pé dele, não. Tá bem, tá no momento legal. Porém, tecnicamente, os dois estão no mesmo nível. E o Quilão Bugrino é a última participação de momento. Daqui a pouco tem o Fala Galera. Quilão Bugrino, que é assíduo frequentador aqui do nosso WhatsApp. O Guarani tem que contratar um goleiro urgente. Esse goleiro não inspira confiança de forma nenhuma, diz aqui o Quilão Bugrino. Bom, Marquinhos, daqui a pouco eu volto aí contigo com mais informações do Guarani, pode ser? Até já! Até já! Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando.
com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, km 7, no Jardim Rosolém. Rua Orlando Giraldelli 146. Saiba mais. Acesse rosepisos.com.br. Vai trocar o piso da sua casa. Está reformando, vai construir. Então preste atenção, faça um orçamento com a Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Trânsito. Quem precisa utilizar a Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza enfrenta dificuldades nos 2 sentidos, na altura do São Gabriel e da Vila Georgina. No sentido centro, lentidão na chegada ao balão da Jorge Tibiriçá. A Abolição tem tráfego carregado na região da Ponte Preta e do Swift. O Age Bank agora é Age. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a loja mais próxima e abra sua conta. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Operário às 21h30 em Ponta Grossa, no Paraná. Jogo da 25ª rodada do Brasileirão. Operário e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. Motorista perde tempo pela Barão de Itapura, da José Paulino até a Carolina Florence. A Avenida Brasil tem trânsito carregado entre a Álvaro Miller e o Balão do Timbó, no sentido Vila Nova. No sentido centro, lentidão na altura do Guanabara e na chegada a Orozimbo Maia. Seu momento à mesa pode ser quentinho e prazeroso. Com o risoto Caldo Bom, você ganha tempo na hora do preparo, sem abrir mão de uma refeição deliciosa e saudável. Acesse a loja Caldo Bom. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento.
Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbella Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella, AZ Company Engenharia. Empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. São 18h08 em Campinas. Daqui a pouco a bola rola, 21h30 no Paraná. A Ponte vai em busca da primeira vitória fora de casa, enfrentando o Operário. O Júlio Nascimento tá na casinha, vai dar o recado. E agora o recado é da AZ Company Engenharia de Campinas, empresa com mais de 10 anos de experiência, voltada para a recuperação de fachadas e estruturas prediais. Soluções para os diversos segmentos que um edifício necessita. O nome da empresa vem daí. Fazemos serviços de A a Z. Você contrata uma única empresa para fazer diversos serviços, inclusive pisos e parte elétrica e, claro, a recuperação da fachada, independentemente do tipo de revestimento que o seu prédio possui. E com isso, gente, economiza tempo e dinheiro. Saiba mais, acesse azcompany.com.br. Mande uma mensagem pelo WhatsApp da empresa 984 33 43 44. A Z Company Engenharia de Campinas vai revitalizar o centro da cidade. E o primeiro prédio que vai entrar nesse programa é o famoso edifício Anhumas, histórico edifício Anhumas. Mas todos os edifícios Anhumas já está tudo certo, está tudo ok. O serviço já está contratado. Os demais edifícios na região central podem também entrar nesse plano de revitalização. E é o seguinte, acesse o site primeiro para conhecer a empresa, porque ali é necessário ter aí um trabalho, é um trabalho que exige muito conhecimento técnico, tá? Não só na execução, mas como também em toda a parte de segurança do trabalho, dos pedestres, condôminos, mobilização de equipamentos e documentação. São muitas documentações. É o seguinte, tudo que faz parte de centro histórico é um negócio complicado. É mais burocrático, então tem que ser uma empresa que tem capacidade, que tem competência. Primeiro, para conseguir a documentação. Segundo, para fazer o serviço, porque ali são 20 mil pessoas, 10 mil carros que passam diariamente pelo local. Então anote aí, entre em contato através do WhatsApp 984334344 para saber como é que funciona esse plano de revitalização do centro de Campinas. 984334344 e para conhecer a empresa da Gabriela Almeida Trigotonim. Gabriela é a CEO da empresa e também o Marcelo, que é o diretor executivo. Entre no site AZ Company Engenharia. Anote aí, entre no site. Acesse azcompany.com.br. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Hoje a Ponte Preta completa um aniversário, mas que não tem que ser comemorado. São 5 meses. 5 meses que a Ponte Preta não consegue uma vitória longe do Moisés Lucarelli, uma vitória como visitante. A última vez que isso aconteceu foi lá no dia 22 de abril
de 2021. Vitória da Ponte em cima do São Caetano pelo placar de 2-1. Mas, em meio a tantas notícias ruins, eu consegui achar uma notícia boa e que pode ser usado para o torcedor que é supersticioso. A Ponte Preta, jogando fora de casa, não atuou em mais nenhum dia 22. Ou seja, quem sabe hoje a Ponte Preta coloca um fim nessa sequência de 15 jogos sem conquistar uma vitória jogando como visitante. E, aliás, a vitória hoje será importantíssima para a Macaca, que pode entrar em campo dentro da zona do rebaixamento, dependendo do resultado do Vitória, que joga daqui a pouquinho contra o Coritiba no Barradão, em Salvador. Em relação ao time, o técnico Gilson Kleina deve fazer apenas uma modificação na equipe que entrou em campo no derby, no último jogo da Macaca, que aconteceu na última sexta-feira. Sem Cleilton, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Fábio Sanches deve voltar ao time titular. O Fábio, que não joga há mais de um mês por conta de uma lesão que ele teve no jogo contra o Londrina, ficou um bom tempo no departamento médico. No jogo passado, contra o Bugre, ele já estava no banco de reservas e, com a ausência do Cleilton suspenso e do Thiago Lopes, que está no departamento médico, e o Ednei também, o Fábio Sanches então deve retornar ao time e atuar ao lado do Rayan. No restante da equipe, a mesma que entrou em campo contra o Guarani, com o Ivan Quaresma no gol, na direita a presença do Felipe Albuquerque, na zaga Fábio Sanches e Rayan, e na lateral esquerda a presença do Rafael Santos. No meio-campo, André Luiz, Marco Júnior e Fecim. No ataque, Moisés, Rodrigão e também o Richard. O Moisés era dúvida para o jogo, mas o atleta está relacionado, está com a delegação da Ponte lá em Ponta Grossa e deve ser o titular no duelo contra o Operário, contra o Fantasma, que não vence há 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Mas o Operário hoje vai ter um reforço nas arquibancadas do Germano Krieger, o seu torcedor, que depois de muito tempo, por conta da pandemia do novo coronavírus, ficou fora das partidas do Operário e, por conta de um decreto do governo do estado do Paraná e também no município de Ponta Grossa, 20% da capacidade do Germano Krieger foi liberado para o público, ou seja, aproximadamente 2.100 torcedores estarão hoje acompanhando a partida entre Operário e Ponte Preta. E isso foi tema na entrevista coletiva do Matheus Costa, técnico do Operário. Ele fala o que isso pode ajudar o time paranaense a conquistar uma vitória hoje em cima da Macaca. A gente fica feliz não só por estar retornando para o Germano Krieger, mas para estar retornando para o Germano Krieger de forma completa, ao lado do nosso torcedor. Particularmente eu ainda não tinha tido essa experiência e talvez isso seja um marco para nós, para essa reta final de competição que nós temos, porque se formos fortes e fizermos prevalecer a mando de campo e continuar pontuando fora de casa, a gente sabe que situações boas podem vir no final da competição. Então a gente aproveitar agora o nosso fator casa, junto com a nossa torcida, que é um fator, sempre foi um fator histórico muito importante aqui dentro, para a gente reencontrar a vitória, trazer novamente a nossa confiança para essa competição e continuar somando pontos fora de casa. A gente sabe da nossa responsabilidade, é um momento histórico, né? Acho que todos nós, infelizmente, durante todo esse processo, perdemos pessoas próximas ou que conhecemos. E, paralelo a isso, sempre continuamos no trabalho, né, porque a CBF impôs essa situação. E agora, retornando ao lado do nosso torcedor, a gente já teve uma experiência em Sete Lagoas, jogar novamente com torcida. Estávamos aí aproximadamente um pouquinho mais de 1 ano e meio sem torcida. É uma característica diferente de jogo, porque tem uma pressão externa. Isso pode ser um fator motivacional muito favorável para a equipe mandante. Nem sempre você consegue conversar com a sua equipe dentro de campo, porque tem a torcida gritando, como foi lá em Sete Lagoas. Alguns momentos a gente grita e tenta de todas as formas, mas chegar a mensagem aos atletas é muito difícil, com o torcedor gritando e cantando. E a gente já conversou muito isso já para aquele jogo diante do Cruzeiro, e agora a gente continua conversando
porém com uma situação diferente, né, que é o apoio do nosso torcedor. Então, não tenho dúvidas que vai ser uma energia a mais para a gente buscar essa vitória. E a partir daí a gente está consciente desse fator nosso dentro de casa, que tem a total convicção que vai mudar. E para a gente continuar buscando os resultados também fora de casa. E quem sabe a gente está se aproximando ainda mais a esse G4 que a gente tanto sonha. Esse é o Matheus Costa, técnico do Operário, que ainda mantém esse objetivo de conquistar uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Operário que, por enquanto, na Bezona tem 34 pontos, 9 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Tem 19 gols marcados e 25 gols sofridos. Operário tem o 4º pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro. E o provável time do Fantasma para encarar a Ponte deve ter o Simão no gol, Alex Silva na direita, Renier ou Fábio Alemão na zaga e o Rodolfo Filemon. Na esquerda, o Djalma Silva. No meio-campo, Marcelo Santos, Marcelo, Rafael Longini, Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Tomás. Esse é o provável time do Operário que joga contra a Macaca. Jogo às 9h30 da noite no Germano Krieger, com transmissão da Bandeirantes. Batista. Perfeito, quero ouvir aqui Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, que estará na transmissão de Júlio Nascimento daqui a pouco para Operário e Ponte Preta. Jogo importantíssimo para Macaca. Alô, Tigrão, um abraço, boa noite para você. Alô, Batista, um abraço, boa noite para você, boa noite para os amigos da Bandeirantes. É um pau puro para a Ponte lá hoje, tá? Porque eu vi o último jogo do Operário. Foi aquele jogo polêmico lá em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, contra o Cruzeiro, onde o Cruzeiro, através do Marcelo Moreno, fez o segundo gol, que daria a ele a vitória, a 52,5 do segundo tempo. O Luxemburgo espumava que nem cachorro louco, mas o árbitro foi peitudo. O jogador que ajeitou a bola para tocar para trás, para que o Marcelo Moreno fizesse um bonito gol de chapa, ele ajeita com o antebraço. Então, aliás, bem caracterizado. E o juiz foi pressionado, o jogo ficou 11 minutos parado, mas ele foi lá, olhou no monitor e falou, foi com a mão. E aí os jogadores do Operário saíram comemorando muito e foi voz uníssona de todos eles que falaram, e eu tive a oportunidade depois de acompanhar, né? Em algumas emissoras de rádio do Paraná e também na emissora de televisão que detém os direitos de transmissão, quem falou o seguinte, não, é bom resultado sim, desde que a gente vença a Ponte no próximo jogo. E aí eu comecei a pensar, falei, puxa vida, mas a Ponte não pega um refresco, hein? Mas ela não pega nenhuma sopinha no mel, é tudo chumbo quente, cara. Que os caras já saíram depois daquela adrenalina toda contra o Cruzeiro, só que a gente tem que ganhar da Ponte em casa agora. Qualquer outro resultado já não transforma esse ponto ganho fora de casa em bom resultado. Ou seja, os caras já saíram, né, 10 dias atrás, jurando a Ponte de morte. Jurando a Ponte. Então, esse é o clima, tecnicamente falando, não acredito em clima de guerra e nada disso, mas esse é o clima que a Ponte deve enfrentar contra este Operário lá em Ponta Grossa, com Paulo Sérgio e tudo, né? Com Paulo Sérgio e tudo, tem mais essa ainda, tem mais essa agravante. Aí perde com um gol de Paulo Sérgio, meu Deus do céu, como é que a gente vai se justificar aqui? Mas nós apenas demos eco àquilo que falava a torcida, a própria torcida da Ponte. O Paulo Sérgio aqui não deu certo, e lá também não, hein? Marcou aquele gol de bicicleta na estreia, deu a impressão que tinha pintado lá o Romenig, do sul do país, do sul do Brasil, né? E de repente também parou, andou perdendo a posição, ficou em banco e fez um gol de pênalti esses dias aí. Só isso. Mas é o Paulo Sérgio, ele sabe fazer gols, infelizmente nós comemoramos muito a vinda dele para a Ponte e aqui não deu certo. Não deu certo. Foi para o Paraná no limite, né, das 6 atuações e hoje, claro que ele vai tentar mostrar que a avaliação
que foi feita dele em Campinas foi equivocada. Só que cabe aos zagueiros da Ponte mostrarem que a direção da Ponte, que a diretoria, que a torcida e que a imprensa de Campinas estavam corretas. E que o fato do Paulo Sérgio não ter vingado em Campinas não é culpa de ninguém. E sim dele, que não foi bem tecnicamente, ponto final. Operário? Pois não. 34 pontos. A Ponte? 26. Então dá uma olhada que o Operário está numa faixa intermediária aí da tabela. Ele é 10º, né? Mas 34 para o primeiro da zona de classificação, não de rebaixamento, que é o CRB, que tem 44, são 10 pontos. Não é mole tirar, não, viu? Não é mole tirar, não, considerando a rodada de hoje, são 14. Tirar 10 pontos em 14 rodadas não é fácil, não. Então, também acho que a missão do Operário doravante é de manutenção. Mas a Ponte vai encontrar um time aguerrido, uma pressão dentro de campo muito forte. O Operário deve sair com alta intensidade e a Ponte tem que estar muito atenta e saber que ela só tem uma chance de permanecer na Série B para o ano que vem. Apenas uma. Só uma. Ganhar pontos também fora. E ganhar jogos fora. O Lupe disse aí 5 meses, aí o Lupe foi buscar um alento para o torcedor da Ponte. Só que dia 22, a Ponte nunca mais perdeu fora de casa. Nunca mais. A última vez que ela jogou dia 22, ela ganhou. Depois ela nunca mais perdeu dia 22 de mês algum. Aí vem o Lupe e bota água no chope, mas também não jogou. Não perdeu mais dia 22, mas também não jogou. Então, ele pega o lado bom de novo, o tal do copo meio cheio. Então, a última vitória da Ponte fora de casa foi num dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, onde se comemora, e se comemorou esse ano, os 521 anos de descobrimento do Brasil, da chegada de Pedro Álvares Cabral e sua trupe. Então, que a Ponte redescubra hoje o sabor da vitória fora de casa. É o que a gente espera. A zaga, Fábio Sanches, mas tá sem ritmo, mas é mais jogador do que o Cleilton. O Cleilton, a cada 4 lances, são 2 com emoção e 2 sem. Emoção, vocês sabem o que é, né? É aquilo que ele fez no derby, perdendo a bola para o Rodrigo Andrade, com todo mundo saindo, ele quase que como o último homem. Aquilo ali é emoção. Então, a cada 4 lances do Cleilton, 2 são com emoção e 2 sem emoção. Espero que o Fábio Sanches, hoje, em todas as suas participações, ele não gere emoção. Leia-se emoção, preocupação, nervosismo do torcedor da Ponte. Aliás, essa dupla aí é boa de bola. Fábio Sanches e Rayan. É boa dupla. São 2 jogadores técnicos, experientes, conhecem o atalho. Agora, eles não podem ficar expostos hoje à correria que o Operário deve impor no jogo, especialmente nos primeiros minutos. Então, aquele buraco negro entre as costas dos volantes e o tórax dos zagueiros, ele não pode ser tão grande. A Ponte tem que estar compactada, tem que estar agrupada, como diria Brasil de Oliveira, que apareceu donado esses dias na cabine do Brinco de Ouro da Princesa, de braços dados junto com o Carlos Batista. Quase que num fenômeno de reencarnação. Pois o Batista explica melhor isso daí. Eu, quando vi a foto, achei uma belíssima montagem. Puxa vida, conseguiram botar uma foto do Brasa. Que belo trabalho aqui no Photoshop. Ou qualquer outro recurso aí, qualquer outro aplicativo de montagem. Não, era de corpo presente. E aí saí correndo para tentar ver se eu me encontrava com o Brasa lá. Mas era um clone, era um dublê. Muito bem caracterizado, o Batista vai explicar essa belíssima história. De qualquer forma, foi importante, porque matamos saudades com essas fotos que o Batista colocou no Facebook e em outras redes sociais.
matamos saudades de Rodrigo Lagoa, nome artístico Brasil de Oliveira. Então, vamos imaginar, como diria a Brasa, que a Ponte não jogue bem agrupada. O que é agrupada? Não ter buraco entre as linhas. Isso é desde o tempo do Brasa, desde o tempo de Oswaldo Brandão, de Silvio Pirillo, de Armando Renganés. Não pode ter buraco. Se a Ponte deixar um buraco com 2 zagueiros que estão voltando de contusão e deixar entrar avalanche de Mano tocando a bola em cima deles, é tragédia anunciada. Agora, se ela compactar, não deixar o Operário trabalhar bem essa bola nas costas dos volantes, se ela fechar bem as beiradas, se ela não permitir com que dê o mano a mano tão cedo, quando os atacantes ainda estão com mais velocidade, ela pode se dar bem dentro da partida. E torçamos também, Batista, para que Moisés não manquitole tanto quanto no derby. Hoje é quarta, o derby foi na sexta, deve ter continuado com o tratamento, ele tem que entrar com mais confiança. Tem que entrar partindo para cima sem medo de se contundir e sem dor, para que possa levar vantagem na sua principal virtude e característica, que é esse confronto de 1 contra 1. Vocês querem saber quem que é favorito? Eu falo, é o Operário. Mas a Ponte, a última vez que ganhou foi dia 22. E hoje é dia 22. E viva Santo Antônio Lupe, Batista. E eu quero ouvir também o CH e o Gleger Zorzin, mas antes quero falar da Acessórios 3 Vias. Tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. São mais de 47 anos de atendimento com os melhores produtos, os preços mais baixos, serviço qualificado e toda a assistência para deixar o seu caminhão ou picape ou a sua frota em dia, para rodar com segurança por esse imenso Brasil. São mais de 15 mil itens em peças e acessórios de pronta entrega. Dá uma olhada lá no site acessorios3vias.com.br. Se não achar algum produto que esteja procurando lá no site, entre em contato pelo WhatsApp 97403-2077. 97403-2077. Confira também na loja da Acessórios 3 Vias, que fica na Rua Batista Raff, 53, Aparecidinha, Campinas. Tem telefone fixo, é o 3782-6060. Leve o seu caminhão para uma personalização com quem entende do assunto. Acessórios 3 Vias. Vamos lá, CH, trabalha com qual prognóstico para o jogo de daqui a pouco, 21h30, Ponte Preta e Operário, com a narração de Júlio Nascimento em CH. Ô Batista, o Antônio Lupe está na escuta? Sim! Sim! 2 perguntas. Manda. A partida vai ser jogada em que cidade? Ponta Grossa. Ok. A segunda pergunta, qual é a cor do uniforme, se é que você já sabe que a Ponte vai jogar? Peguei você, né? Pegou. Mas vamos lá, vamos pela exclusão. Operário é com a sua camisa alvinegra, provavelmente a Ponte vai de branco. Provavelmente vai de branco. Sabe por que eu estou perguntando isso? Não sei. Porque a estatística também dá conta que no dia 22, com chuva, que a chance de chuva é muito grande na noite de hoje, lá em Ponta Grossa, diz o Climatempo, a Ponte também tem grande probabilidade de vencer o jogo. Os astros se alinharam. Isso. Anote aí, tá? Anotou? Sim. Então é o seguinte, para a Ponte ter sucesso nesse jogo, é um jogo muito difícil, eu entendo que ela precisa marcar muito. E ela tem que jogar com a força do seu contra-ataque. O Richard está com confiança, é um menino de velocidade, e o Moisés, teoricamente, deve estar mais pronto do que estava no derby. Está se recuperando, está voltando, é natural que ele não esteja 100%. Porque se a Ponte, por acaso, eu acho que isso não vai acontecer,
Mas por acaso ela quiser encarar, marcar alto, essa coisa toda, que ela tem pouco recurso para fazer isso, ela vai se dar mal. Então, se o Gilson Kleina jogar com um bloco baixo, marcando pra caramba, com esses dois zagueiros experientes, mas estão voltando de contusão, jogar protegidinha, porque a Ponte está marcando bem. Veja, apesar de não ter vencido a partida contra o Guarani, a Ponte marcou pra caramba. E ela vem fazendo isso nos jogos dentro de casa. Ela precisa fazer o mesmo, a aplicação, né, a mobilização, todo mundo pegando fora de casa. E contar também com um pouco de sorte, né? Porque ela tem jogado algumas partidas ultimamente fora de casa e tem perdido jogos que não era para perder. E o jogo de hoje, eu entendo que o Operário é forte, tem que ser respeitado, tem lá o Longini, tem lá o Paulo, o Sérgio, o Zorzin, tem jogadores interessantes, mas não é um super time. É um time que pode ser batido. Então a pressão que está em cima da Ponte, porque Londrina venceu, enfim, ela precisa sair da confusão, está nas costas do Operário também, que montou lá uma folha de pagamento na cabeça deles, tá? Eu acho que não vão ficar aí na divisão, não vão brigar por acesso. Mas se eles ganharem hoje, eles vão à 7ª colocação ou 6ª, se eu não estou enganado. Passa Náutico, passa Sampaio Correia e fica no bolo ali. Então, eles vão vir para cima da Ponte. E a Ponte tem que ter inteligência. Marca bloco baixo e contra-ataque nos caras. Mas tem que ser um time ligado na marcação. Se a Ponte for, se ela guerrear, ela tiver gana, como ela tem tido nessas partidas dentro de casa, na marcação, dedicação, Marco Júnior com André Luiz no meio campo, os laterais marcando bem, os backs ali, eles têm que jogar atentos, eles têm experiência para isso. Agora, rema contra a história, repito, da falta de ritmo de jogo. A Ponte tem chance de ganhar o jogo. Eu entendo que o Operário, se eu tivesse aqui que indicar, eu daria 60, talvez 60-40, não é? Mas a Ponte tem chance de vencer o jogo, mas jogando no contra-ataque. Como eu considerei muito essa história do dia 22 do Lupe e também pesquisei a história de possibilidade de chuva, eu acho que nós podemos ter aí uma surpresa. Falando sério, é um jogo complicado, difícil, mas se a Ponte guerrear bastante, Batista, marcar muito, ela tem chance sim de trazer minimamente um empate, que não resolve muita coisa, mas é melhor do que perder. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Atende profissionais de medicina, fisioterapia, odontologia, enfermagem, nutrição, estética e público em geral. Atenção, Ouro Verde. Belíssima loja já atendendo. Foi inaugurada loja da Cirúrgica Popular do Ouro Verde. Anote aí o endereço. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no distrito de Ouro Verde. Repito o endereço. Rua Armando Frederico Renganeschi, 168, no Jardim Cristina, no Ouro Verde. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, antissépticos em geral. Cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho. E muito mais. São 2 lojas em Campinas. Essa da Armando Frederico Renganeschi, 168 no Ouro Verde, já em funcionamento. E também na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. Disque entregas, ligue 32955188. Chame pelo WhatsApp 99960 6673. 99960 6673. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Trânsito. A Anhanguera tem tráfego congestionado no sentido capital na região de Perus, do 19 ao 25. Nos 2 sentidos, o trânsito é carregado na altura de Jundiaí, na altura do quilômetro 60. No sentido interior, motorista reduz a velocidade em Campinas, do 90 ao 98.
Livelo, o programa de recompensas que você junta pontos e troca por viagens, experiências e até cashback. Viver melhor é viver com pontos Livelo. Baixe o app ou acesse livelo.com.br/saiba mais. Ô, Gleger, claro que a vitória é o melhor dos mundos, mas esse negócio da pressão pela vitória pode complicar a vida da macaca, porque o empate não é ruim, a Ponte tem que pontuar, tem mais 21 pontos para disputar em casa, claro que não vai ganhar todos, mas ela precisa aumentar aí a sua performance. Ela tem 36%, acho que é isso, né, de aproveitamento, e tem que ir a 43% de aproveitamento. Então esse empate, caso não seja possível a vitória, o empate fora de casa não pode ser considerado um resultado ruim. Agora vem com uma pressão da vitória e de repente sai para cima do adversário, toma um contra-ataque e acaba perdendo o jogo. Então, gostaria que você dissertasse a respeito disso, né? Porque tem que tentar sim a vitória, mas precisa de cautela, não é isso, Gleger? Exatamente, Batista. Cautela e estratégia bem definida, né? O Gilson tem feito isso muito bem fora de casa. Eu sempre tenho dito, né, nas partidas que a Ponte fez fora dos seus domínios, que a Ponte tem apresentado um futebol legal, um futebol bem apresentado, um futebol de igual para igual, né? Várias partidas. Inclusive aquela com o Náutico, que na época o Náutico liderava a competição, estava indo muito bem, né? A Ponte fez um jogo de igual para igual, poderia até ter vencido. Teve o jogo do Vasco também, o próprio jogo do Cruzeiro. Ou seja, é claro que vai jogar fora de casa, é claro que vai enfrentar um time que está mais acima na tabela, mas hoje, Batista, o futebol é muito igual, né? O equilíbrio prevalece muito nessa Série B. Então, por que não você ir lá? Eu se fosse o Gilson, providenciaria uma linha média, né? Não recuava tanto para não dar campo ao adversário, para não deixar o adversário encurralar, porque você está jogando fora de casa. É claro e óbvio, se você conseguir um resultado 2-0, abrir um placar aí sim. Aí você baixa as linhas, muda a estratégia, né? Fecha a entrada da bola e segura o resultado, aí faz uma partida de manutenção de resultado. Mas de início, linha média, tentando surpreender o adversário aí numa bola parada, ou numa escapada do Moisés, ou numa jogada do Rodrigão ali na referência, ou o próprio Fecinha aparecendo com uma surpresa. O Richard tem evoluído muito, né? Ali pelo lado direito, numa jogada de individualismo. Então, eu acho que essa é a estratégia. Não tem outro jeito, não dá para você ficar muito atrás, né? Porque aí você pode ser encurralado e a qualquer momento tomar o gol. Não dá para você vir com uma linha alta, que você pode ser surpreendido aí numa jogada, numa esticada de bola e tomar um gol. Então, eu acho que o ideal para esse time da Ponte hoje é uma linha média e tentando, claro, primeiro, a Ponte precisa parar de tomar gol, aqueles gols no detalhe, sabe? Aqueles gols que você, num vacilo, num erro de zagueiro, num erro de posicionamento, né? Você lembra aquele gol que tomou contra o Cruzeiro lá, o Ednei sem o tempo da bola? Aí não dá pra... Isso é que não pode acontecer na noite de hoje, né? O Gilson tem que providenciar isso urgente. Detalhes, o nível de concentração hoje tem que estar acima do normal, para que você não seja pego de surpresa, né? Então, fazer o simples, arrozinho com feijão. A Ponte já mostrou que tem qualidade de ir lá em Ponta Grossa e ganhar o jogo. Já mostrou em outros jogos. Enfrentou times muito melhores do que esse time do Operário e jogou de igual para igual, encarou de igual para igual. Então é isso que precisa. Então encarar, porém, com uma estratégia bem definida. Bom, e daqui a pouco eu tenho Fala Galera próximas, com mensagens de áudio rapidamente aqui, ouvintes pontepretanos. Carlos Júnior, por favor, o Lucas Cândido tá machucado. Por que ele ganha para assistir o jogo no banco? Eu não consigo entender. O Lucas Cândido está recuperado, né, ô Lupe? Tá ficando como reserva, né? Isso, tá recuperado. Hoje está relacionado para o jogo, provavelmente opção do Gilson para o decorrer do jogo. Vamos torcer para a Ponte Preta sair desse buraco, mas como diz vocês, ela está seguindo à risca a carretilha para o descenso. Carretilha deve ser cartilha, né? Não carretilha.
O Adriano, boa noite, Batista, CH Tigrão, Júlio, espero que o Júlio narre 2 gols da Macaca. Essa vitória vai ser em homenagem ao nosso amigo irmão Ponte Pretano Nato Davi, que faleceu sexta-feira, dia do derby. Infelizmente não vencemos o derby, então hoje vamos vencer a primeira fora. Diz aqui o Adriano, Ponte Pretano da Vila Boa Vista, em Campinas. Luizão diz aqui, é complicado o jogo da Macaca, mas vamos lá, Ponte Preta, vamos, macaquinha safada. O Erivelto, Band Noite, é legal, hein? Band Noite é legal. Júlio e colegas da mesa. No nossa área de hoje, CH e Gleger disseram que é vergonhosa a catimba do Rafael Martins, que às vezes faz isso para esfriar o ímpeto do adversário, porém, nunca ouvi alguém da Band chamar de vergonhosa a atitude sistemática dos jogadores da Ponte Preta de fazerem um teatro nas faltas sofridas. E o Gustavo está dizendo aqui, Ponte Preta 2, Operário 0, o palpite do Gustavo, 18h43. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo entre Ponte Preta e Operário, às 9h30 da noite, no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Macaca deve entrar em campo com o Ivan Quaresma no gol, Felipe Albuquerque na direita, Fábio Sanches e Rayan na zaga e Rafael Santos na esquerda. No meio-campo, André Luiz, Marcos Júnior e Fecim. No ataque, Moisés, Rodrigão e Richard. Já o Operário do técnico Matheus Costa deve enfrentar a Macaca com Simão no gol, Alex Silva na direita, Renier ou Fábio Alemão e Rodolfo Filemão na zaga, com Djalma Silva na lateral esquerda. No meio-campo, Marcelo Santos, Marcelo, Rafael Longini. No ataque, Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Thomas. Apita o jogo Fábio Augusto Santos Sá Júnior do Sergipe, o assistente 1 Rodrigo Guimarães Pereira e o 2 Daniel Vidal Pimentel. No VAR, Wagner Riuei da Paraíba. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo entre Operário e Ponte Preta. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19981944285. Telefone, 1932024000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. A Z Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, especializada em soluções para todas as necessidades do edifício, desde recuperação de fachadas com qualquer revestimento até elétrica. O nome vem daí, serviços de A a Z, uma única empresa para diversos serviços, seja piso, coberturas, recuperação de colunas e vigas estruturais. Acesse azcompany.com.br, Company com Y, telefone
telefone e WhatsApp 984334344. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta vai jogar diante do Operário às 21h30 em Ponta Grossa, no Paraná. Jogo da 25ª rodada do Brasileirão. Operário e Ponte Preta. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Trânsito. No Castelo tem trânsito carregado pela Andrade Neves, pela Alberto Sarmento e a Francisco José de Camargo Andrade. A João Herbolata é uma boa opção para o motorista, com tráfego fluindo na chegada à torre. Ainda dá tempo de aproveitar a Semana do Cliente na Fast Shop. Tudo com até 45% de desconto e frete grátis. Baixe o app e receba em casa em até 2 horas. É só até quarta na Fast Shop. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos. 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Na Corbela Tintas, você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela, AZ Company Engenharia, empresa de Campinas com mais de 10 anos de experiência, voltada na recuperação de fachadas e estruturas prediais. azcompany.com.br. Company com Y. Edu Pinheiro. Eu adoro uma padoca! Foi fundada em 1973 e desde então tem a missão de levar sabor e qualidade para cada um dos seus clientes. Ambiente aconchegante e preparado para você receber a qualquer hora do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário na sua vida. A Nico está aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos artesanais desenvolvidos e produzidos na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Olha, almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. De domingo não tem almoço, tem o café da manhã. Então almoça de segunda a sábado, das 11h30 às 15h. E aproveite o salgado da semana, folhado Bauru com um precinho especial para você conhecer toda a nossa variedade. E claro, não poderia faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico, todos os dias. Deliciosas sobremesas preparadas para você. E ainda tem mais. Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E nessa semana tem um delicioso festival de sonhos. Atenção, hein? Tem sonho Ferrero Rocher, tem ninho trufado, tem sonho de nozes, sonho de brigadeiro, tem de banana com creme de avelã,
Tem aquele sonho tradicional de goiabada com creme cheese, tem o de creme, mais tradicional ainda, e o sonho doce de leite. E todos os dias, a partir das 18 horas, tem nossas saborosas e recheadas pizzas. Aos finais de semana e feriados, aqui ó, o buffet de café da manhã para começar o dia mais que especial. Novidade no pedaço, hein? O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira para a criançada, seguindo todas as normas de segurança. Olha, se liga aí nos horários. Sexta-feira, das 19 às 23, Espaço Kids, hein? Sábado e domingo, das 9 às 14 e das 19 às 23 horas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114 6964 99114 6964 ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Castelo, no coração de Campinas e dos campineiros. Eu falei com muito prazer dela, da Nico Paneteria. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes. Fala aí, ó. Pra todo mundo ouvir. Fala, galera. Um abraço pro Cândido Neto. Alô, Cândido Neto. Ele que trabalha na Rede Massa SBT em Ponta Grossa. Mandou a mensagem. Ouvindo a Bandeirantes. Vai ser um bom jogo. O Fantasma está com apetite aguçado. Grande locutor Cândido Neto tá lá em Ponta Grossa, no Paraná, onde a Ponte joga daqui a pouco, 21h30, contra o Operário, aqui na Bandeirantes. Júlio Nascimento vai narrar. Primeira mensagem de áudio vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio Jardim das Paineiras. Se a Ponte Preta não ganhar hoje do Operário no Paraná, na minha opinião, eu acho que o Gilson Kleiner tem que sair e a Ponte Preta tentar o último plano aí, um plano B, para tentar salvar da Série C, porque realmente não vai virar. Ele não ganhou um jogo fora. Até então tá melhorando a equipe, tá jogando melhor, mas não tá pontuando, né? Pontuação, o problema da Ponte é pontuação, não é futebol mais. Daqui para frente são 13 jogos, vão faltar a partir de hoje. Na minha opinião, tem que se tentar de tudo. Traz um Lisca doido da vida, tá? Ressuscita aí o Guto Ferreira para tentar ver se o Guto vem. Precisa de um cara aí que deu um choque de gestão nesse time aí, tá? Que realmente o Gilson não conseguiu fazer jogar. E a Ponte Preta precisa de 13 jogos, 7 vitórias a partir de hoje. Se ela não ganhar hoje, são 13 jogos, 7 vitórias. O que vocês acham disso? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, Batista e equipe da Band. É o Itamar. Ô Batista, olha, fiquei muito feliz em ver o Guarani ganhar ontem e a sua narração veio a brilhantar mais ainda o jogo, que foi muito legal. Os jogadores jogaram muito ontem, viu, Batista? Parabéns, Batista, pela sua narração. Foi maravilhosa. Boa noite a todos. Opa, muito obrigado. Que Deus te pague. Mais um ouvinte no ar. Querido Batista, quem fala é Orlando Furlan, de Barão Geraldo. Batista, você não acha que já estaria na hora da FIFA rever essa questão do impedimento e ter impedimento só da área para frente? O jogo ficaria muito mais aberto, muito mais emocionante, com contra-ataques letais e dinamizaria ainda mais o futebol. Assim como outros esportes mudaram as suas regras, como o vôlei, para deixar mais dinâmico. Eu acho que a questão do impedimento deveria ser posto só na linha da grande área. O que vocês acham? Forte abraço. Olha, tem um dirigente da FIFA, o Wenger,
vai propor uma regra de mudança no impedimento que possa beneficiar os atacantes. Ele é chefe de desenvolvimento de futebol da FIFA e deseja inverter a lógica. Se uma parte do corpo que possa marcar estiver na linha da defesa, o lance será validado. Ele vai encaminhar isso daí, né? Uma mudança bastante significativa e pode realmente mudar. Aliás, é o seguinte: treinador do Arsenal durante 22 anos, o francês Arsène Wenger é o atual chefe de desenvolvimento de futebol da entidade e ele, portanto, tem profundo conhecimento, acredito que será ouvido pela FIFA, que era até um tempo atrás muito arredia a fazer alterações e modificações, mas pode até fazer uma alteração baseada na experiência do Wenger. Então, vem a calhar até aquilo que eu falei agora há pouco, no começo do programa, sobre o impedimento do Todinho, um negócio absurdo. É um posicionamento de câmera, uma ponta, um bico de chuteiro impedido. É uma coisa ridícula. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Aqui é Edmilson. Eu acho que deveria ter o VAR também para essa torcida do Guarani, porque toda hora o pessoal comenta que vocês falam alguma coisa e não está gravado. Eu acho que o pessoal tem que prestar um pouquinho mais atenção no que vocês estão falando, sabe? E fica chato porque vocês estão comentando uma coisa pro Guarani pro melhor e a torcida sempre está pegando no pé. Edmilson Cano, bugre, da pele até o osso, Jardim Bandeira, Campinas. Fala, gente, vamos prestar atenção, vamos torcer pro Guarani, vamos parar de briga, vamos... Briga não, entendeu? Um comentário assim que não tem nada a ver, sabe? Esse comentário o pessoal da rádio tá fazendo porque é pro melhor pro Guarani, meu. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, parabéns pela transmissão ontem. E 1-0 amanhã, amanhã não, sabadão contra o Curitiba, tá bom demais. Um abraço, gente. Valeu, muito obrigado, hein? Muitas mensagens, infelizmente não deu para atender todo mundo, muito obrigado. Vem aí a Voz do Brasil, porque às 21h30 a bola vai rolar. E aqui na Bandeirantes, jogo da Macaca contra o Operário, com Júlio Nascimento no comando. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZY